Eu começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. E este cumprimento é um cumprimento especial, porque sei, imagino, o sofrimento que passaram nas circunstâncias que todos conhecemos. Eu quero também dizer que esta é a audição mais difícil que eu fiz até hoje na Assembleia da República. Dispensaria fazê-la por todas as razões. Mas, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, é preciso agir. E os estados de alma, muitas vezes, não nos ajudam a agir. E por isso temos que nos abstrair desse sofrimento no sentido em que a ação é necessária para resolver os problemas das pessoas. E essa tem que ser a pedra de toque da nossa ação. Fazer aqui uma referência, Sra. Ministra, ao facto de nós estarmos na Assembleia da República. A Assembleia da República tem, entre as suas funções, uma função nuclear. E essa função nuclear é a fiscalização dos atos do Governo. A Sra. Ministra falou-nos, e nós sabemos que há um acordo mais ou menos unânime, não é unânime, o PCP não o quer integrar, da criação de uma Comissão Técnica Independente. Mas nós não podemos remeter tudo para esta Comissão Técnica Independente. Porque eu recordo-me, quando foi o 11 de setembro nos Estados Unidos da América, foi constituída uma Comissão Técnica Independente que levou 2 anos para produzir conclusões. A nossa não levará 2 anos, mas pode levar 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E nós não podemos esperar que isso aconteça. Portanto, não podemos esperar por esses resultados, embora esta Comissão seja da maior importância para ir ao pormenor e à profundidade daquilo que é preciso resolver. Para além disso, a Sra. Ministra tem reiterado a sua ideia de investir também em relatórios, em estudos, e fez um despacho nesse sentido recentemente. Contudo, Sra. Ministra, nós, como interlocutores dos eleitores e cidadãos dos círculos eleitorais que representamos, nós temos perguntas para fazer. Nós queremos todos, de uma forma séria, obviamente, exercer a nossa competência de fiscalização dos atos do Governo. Queremos saber o que se passou. Outra coisa, Sra. Ministra, nós estamos aqui não para discutir as questões que pertencem à Comissão da Agricultura, designadamente o ordenamento da floresta. Nós estamos aqui para discutir porque é que ocorreram os incêndios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Góis, Castanheira de Pera. Porquê que ocorreu a morte de 64 pessoas, feridos 257 e ardidos 45 mil hectares no centro do país? É esta a razão e no âmbito das competências desta Comissão. Eu tenho um conjunto de perguntas que lhe vou fazer, Sra. Ministra, e a resposta a estas perguntas é fundamental, porque nós estamos a dias do mês de julho. Nós estamos a 1 mês e uns dias do mês de agosto. Nós estamos a dias ou a horas de novos incêndios. E por isso nós precisamos começar a agir rapidamente, Sra. Ministra, e a ter respostas para as perguntas que queremos formular. Começo por uma primeira pergunta, que poderá ser uma pergunta que a Sra. Ministra considerará fora da caixa, que é a seguinte. Em setembro de 2016, o Sr. General Francisco Grave Pereira, à altura Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foi substituído, em outubro de 2016, que tomou posse, pelo Sr. Coronel Joaquim Pereira Leitão, com algumas polémicas à mistura que não vale a pena agora trazermos para aqui, hoje. Acontece, Sra. Ministra, que os interlocutores do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil são, por norma, têm, por norma, uma patente mais alta e superior que o Presidente, que o Coronel. O que quer dizer que, dentro das regras militares, a autoridade corresponde à patente. E por isso eu deixo-lhe esta pergunta, que é uma pergunta séria para quem conhece o meio militar e para quem conhece o relacionamento no meio militar. Eu deixo-lhe esta pergunta, Sra. Ministra. Não considera que esta circunstância pode ter vindo a prejudicar o relacionamento entre as entidades e, em consequência, a respectiva coordenação? Esta é uma primeira pergunta. Sra. Ministra, uma segunda pergunta. Recentemente, muito recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil decidiu revolucionar a sua estrutura de comando operacional. O Comandante de Operações Nacional, que está em funções só há 5 meses, nomeou novos comandantes distritais de operação de socorro há apenas 2 meses.
e fez desaparecer um nível de comando intermédio que existia entre as distritais e o Comando Nacional. A lei de 2013 dividiu o país em 5 agrupamentos: Norte, Centro-Norte, Centro-Sul, Sul e Algarve. Norte e Sul não têm comandante nomeado, Sra. Ministra. E os nomeados, que são os outros, em vez de andarem no terreno, têm por funções assessorar o Comandante Nacional. Sra. Ministra, tem conhecimento destas alterações? Concorda com elas? Considera sensato e acautelado fazê-las à beira da chamada época dos incêndios? Uma terceira pergunta, Sra. Ministra, com um conjunto de perguntas cujo tema é o Ciresp. O Ciresp, que é o sistema de comunicações em rede, que é muito importante, que é o único sistema de comunicações que põe todos os intervenientes, por exemplo, num incidente, num incêndio, a comunicarem uns com os outros em rede. O que acontece hoje em dia, olhando para aquilo que se está a passar, é que se instalou a balbúrdia. Sra. Ministra, ninguém tem culpa, toda a gente chuta a culpa para o vizinho do lado. A Proteção Civil e os bombeiros apontam o dedo ao Ciresp. O Ciresp vem anunciar que o sistema esteve à altura, embora admita que no período crítico houve 22,3% de chamadas que falharam. A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna faz críticas à Proteção Civil e à PSP. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia vem dizer que no Centro Comercial do Colombo e no Mel Arena o Ciresp não funciona. Sra. Ministra, todas estas entidades, à exceção naturalmente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, estão sob a sua tutela. A Sra. Ministra, desculpe-me que lhe diga, não é alguém que paira sobre estas entidades. A Sra. Ministra tem competências de autoridade sobre estas entidades. Sra. Ministra, diga-nos porquê esta balbúrdia e que comentário é que faz a isto que está a acontecer. Uma outra pergunta, e que tem a ver com os postos móveis. E no relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, diz-nos que quando foram pedidas as 2 estações móveis, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recebeu a informação de que as 2 estavam inoperacionais. A estação móvel número 1, pertencente à GNR, encontrava-se inoperacional e a móvel 2, pertencente à PSP, encontrava-se em reparação em Espanha. Sra. Ministra, a pergunta é a razão de estarem as 2 estações móveis inoperacionais. Uma outra pergunta, e que é a seguinte. O Governo anterior pediu, acerca do Ciresp, porque já desconfiava que havia problemas com o Ciresp, pediu a uma auditora, que é a KPMG, que produzisse um relatório profundo sobre aquilo que se passava. Essa entidade produziu o relatório, definiu um plano de ação e fixou 13 medidas prioritárias. E eu dessas escolhi 3. Vou perguntar, Sra. Ministra, o estado da arte relativamente às mesmas. Havia um problema de fornecimento de energia. Estamos a falar naturalmente de geradores. Que foi contratado em dezembro de 2014. Qual o ponto da situação, Sra. Ministra? Foram adquiridas mais 2 estações móveis, já com financiamento garantido e procedimento terminado. O que aconteceu a mais estas 2 estações móveis? Foram adquiridas 4 estações base para zonas de má cobertura. E estava definida a sua localização e já tinha orçamento. O que é que está a acontecer, Sr. Ministro? Concluiu, Sr. Deputado? Não, não concluí, não. Só uns minutos. Um segundo tem, muitos mais não. Se me permite. Face a tudo isto, o que se vem constatando, Sra. Ministra, e não vale a pena reescrevermos a história, porque todos sabemos que houve 2 governos que quiseram o Ciresp. E 2 ministros da Administração Interna. Um foi o ministro Daniel Sanches, o outro foi o ministro António Costa. Não vale a pena discutirmos aqui, até porque não tenho tempo, das vicissitudes do mesmo. Sendo que o Tribunal de Contas, a determinada altura, disse que, nos moldes em que este contrato iria ser firmado, trazia prejuízo ao Estado.
O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é, a confirmarem-se estes problemas todos, e face ao que nós vimos, estamos a constatar, o Governo equaciona a hipótese de poder vir a denunciar o contrato que liga o Estado à entidade Ciresp? Sra. Ministra, no último fim de semana assistimos todos a um violento incêndio no sul de Espanha, mais concretamente em Matalascanhas. Verificamos que logo no início desse incêndio foram evacuadas cerca de 2.000 pessoas, foram isoladas cerca de 50.000 pessoas e foi devidamente limitada a área de incêndio. Precisamente o contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande. Precisamente o contrário do que aconteceu em Pedrógão Grande. Sra. Ministra, por que razão, nas primeiras 5 horas de incêndio de Pedrógão Grande, não foram evacuadas todas as pessoas e encerradas todas as estradas naquela zona? Sra. Ministra, perderam a vida 47 pessoas na Estrada Nacional 236, que liga Castanheira de Pera a Figueiró dos Vinhos. Aquelas pessoas não podiam, não deviam estar, naquele momento, naquela estrada. Uma senhora explicou até que pretendia seguir pela IC8, mas foram impedidos pelas autoridades que as mandaram seguir pela Estrada Nacional 236. Todos nós vimos isso na televisão. O que aconteceu, Sra. Ministra? Que explicações tem para que isto tenha acontecido, onde perderam a vida 47 pessoas? Sra. Ministra, dados oficiais, já com algum tempo, dizem-nos que morreram 64 pessoas, existem 257 feridos e 45.000 hectares de terra arderam. O número de desaparecidos nunca foi revelado. O que eu lhe pergunto é o que tem sido feito relativamente aos desaparecidos e qual o número dos desaparecidos, se é que existem. Uma última pergunta para fazer vontade ao Sr. Presidente, teria muitas mais, que é a seguinte. Existem notícias de que após o abandono das aldeias houve furtos e roubos nos respectivos bens das pessoas que tiveram que ser evacuadas. O que foi feito pelas autoridades para evitar estas ocorrências? E termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Estado, de facto, nestas circunstâncias e neste acontecimento, falhou aos portugueses. Sra. Ministra, saibamos todos fazer de outra maneira para que não volte a falhar. Muito obrigado. Muito obrigado.